Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais. Hoje nosso encontro é Game Design, certo? Confirmando com vocês a nossa aula de hoje, vamos novamente ler uma introdução e a evolução ao longo da história aqui sobre a informática, sobre os computadores, sobre a história, né? Precisamos entrar um pouco nesse universo para a gente poder chegar ali como que a gente chegou, né, nos jogos digitais. Não, é jogos digitais, isso. Não é game design, desculpa. Jogos digitais 1, né? Game design é a próxima aula, tá bom? Então, corrigindo aqui, né, o nosso curso, nossa unidade curricular, hoje, jogos digitais. Jogos digitais 1. Bom dia a todo mundo aí, me respondeu, né? A Mariana, Luiz, Luan, Yali, o Brian disse, estamos respirando, tá tudo bem, estamos respirando, estamos com um fôlego de vida, tá tudo certo, né, Brian? O resto a gente dá um jeito. Estando com saúde, o resto a gente dá um jeito, corre atrás, tá bom? Vamos começar então. Hoje o professor vai trazer para você novamente, né, continuando a nossa maratona ali de conhecimentos, né, históricos, né, sobre as evoluções dos jogos, a evolução da internet, da informática, dos computadores, né? Então a gente vai ter que dar uma caminhada aí até a gente chegar lá em programação mesmo, em linguagem de jogos, tá bom? Bora lá? Então, mas antes, né, de a gente entrar ali nesse conteúdo, a gente vai retomar um pouquinho lá da aula anterior, que a gente estava vendo sobre conceitos, origens e tipos de jogos. Lembra? Quem lembra aí? Quem está com o professor aí lembra da aula anterior? Tá? Então a gente vai dar uma retomada aqui, né? Lembra que a gente estava fazendo essa atividade aqui do tabuleiro? Quem que fez aí a atividade de tabuleiro? O prof. Nicole falou que estava todo mundo empenhado aí, todo mundo fez. Tava jóia aí o trabalho de vocês aí. Eu estou curioso para ver os tabuleiros de vocês aí. Como que tá aí? Pode me responder aí? Bora lá responder o professor aí, como que tá? A grande maioria fez, né? Estava acompanhando ali. Tem alguns alunos que fizeram, mas eles descreveram. Eu preciso que faça um desenho, né? Um layout, né? Eu preciso que tenha um layout assim, ó, né? Um layout parecido com esse exemplo aqui que eu tinha feito, que tinha mostrado para vocês. Então precisa desenhar, né? No caderno, como teve aluno que fez ali no caderno, fez no papel e caneta, e tem aluno que preferiu fazer no Docs, né? No Docs ali do BR Office. Dá para fazer também na planilha do BR Office também. Dá para fazer ali, usar todas as ferramentas ali, né? Ferramenta de edição de foto, as ferramentas que tem disponível aí na máquina de vocês, tá bom? Então vamos retomar isso. Depois a prof. Nicole vai me passar aí esses trabalhos aí para mim a gente estar colocando nota para vocês lá no Classroom. Vocês fizeram? Dá um joinha aí quem que fez. Dá um joinha na tela aí do professor aí, quem que fez. Isso, beleza. Então tá bom. Então vamos aqui, mais uma questão né, de saber um pouco mais, né? Curiosidades, então, sobre a continuação lá dos jogos que a gente estava falando. Então o professor vai falar sobre alguns jogos aqui, ó. O jogo da vida. Aborda a questão de valores ali, né? Princípios primordiais para a formação dos processos morais e de personalidade. Também, né, o diferenciar entre realidade e fantasia, né? Então ele traz uma característica por trás do jogo que traz um ensinamento ali que é importante nesse jogo da vida. O banco imobiliário já traz um despertar, principalmente na vontade em lidar com a matemática, né? De lidar ali com as partes financeiras ali, né? As compras, né? As vendas, fazendo com que o contato com a disciplina fique mais divertido, além de lidar com as questões de julgamento de gastos e economia, né? Então, o banco imobiliário traz a questão de finanças, de gastos, de economia, né? Então, é bem importante o que ele traz, o que o jogo traz por trás, né, do enredo dele, da história dele, da construção dele, qual que é o sentimento, o que ele quer trabalhar
com o jogador, né? Então é bem importante a gente saber isso, né? Quando a gente está produzindo um jogo ou quando a gente vai jogar um jogo, né? Qual que é a intenção do jogo sobre nossas vidas, né? O RPG, né? O RPG é jogo com foco na narrativa, interpretação de papéis e personagem. Trabalha principalmente a colaboração e socialização. Cada participante atua ou representa um personagem, fazendo parte de um time para se aventurar, né, como um grupo corporativo em uma história de fantasia, né? Então, o RPG traz todo esse cenário aqui, né, esse mundo aqui, onde atrai o jogador, o personagem, para viver esse em grupo, para viver essa história, né? Se aventurar aí nessas histórias aí, nesses personagens, certo? Aqui nós temos o xadrez, né? Dama, dominó, quebra-cabeça, né? Esses exemplos aqui colaboram tanto no raciocínio lógico, né? Então, até hoje pessoas investem e compram, né? Quebra-cabeças aí, né? De peças para montar, porque isso trabalha, né? Exercita, né? O nosso cérebro, né? A gente tem que cuidar do corpo, né? Malhar o corpo, e na academia cuidar do corpo, mas também a gente precisa malhar o cérebro, né? Eu digo assim que também é um músculo, também precisa ser treinado, né? Eu brinco aqui com o pessoal. A gente precisa treinar a nossa cabeça, então a gente tem que fazer alguns jogos importantes como, né, quebra-cabeça, né? Xadrez, dama, dominó, fazem aumentar o nosso raciocínio lógico ali, fazem construção, né? Aumentar a construção de neurônios, construção ali de conhecimento. E na concentração também ajuda, na memória, né? E na estratégia para a resolução de problemas, né? Então ajuda a gente na resolução de problemas, ó que interessante isso. Demonstra grande eficácia no desenvolvimento e julgamentos morais como perseverança, paciência, modéstia e prudência, né? Então, se alguém está faltando um desses atributos aqui, perseverança, paciência, modéstia e prudência, né? Vamos jogar aí, gente. Vamos jogar para a gente conquistar, principalmente paciência, né? Quem falta paciência aí, eu vou receitar para vocês aí bastante jogo, né? Principalmente esses jogos aqui que trabalham essas áreas aí da nossa cabeça, né? O último aqui que eu tenho para trazer para vocês é o detetive. Ele trabalha com capacidade de formatação de estratégias para concretizar um objetivo desejado, né? Também na elaboração de atitudes assertivas, desvendando uma pista ou encontrando o suspeito, né? Então aqui o objetivo desse jogo trabalha isso, né? Então cada jogo traz uma personalidade, traz um jeito de trabalhar, né? Isso é importante para a gente saber entender e também saber usar esses jogos para o benefício da gente, né? E como esses jogos também trazem por trás dele esses benefícios ou essas vantagens, os jogos digitais também acabam trazendo isso para nossas vidas, né? Lembra que a gente comentou alguma coisa sobre né, os sentimentos, por que a gente joga, né? Na nossa aula anterior. Então é isso. Então, complementando, né, ali o conteúdo anterior ali que o professor ficou de finalizar, a gente viu então durante a aula anterior e esse finalzinho aqui agora, esse comecinho da aula, né, finalzinho da aula anterior, a gente viu qual conteúdo que a gente teve que ver e aprender nesse momento, né, com esse conteúdo. Aprendemos que o que é um jogo, né, Ludens, né, o Homo Ludens, a origem, né, de como surgiu a ideia de jogos. Lembra que a gente viu lá antes de Cristo ainda surgiu a ideia, né, de como seriam os jogos, como seria importante ter um jogo para entretenimento, diversão, né, descontração e outras coisas que a gente viu. Conhecemos também alguns tipos de jogos, né, e aprendemos também sobre a importância das etapas na construção de um jogo, né. Nós construímos aí também um tabuleiro, a gente viu como que é a construção, as etapas ali de um jogo, né? Tá bom? Até aí tudo bem, turma? A gente finaliza então essa etapa aqui, conclui essa etapa, né? E a gente entra no assunto de hoje, um assunto novo de hoje sobre a informática, né? Sobre a história, a introdução ali da informática e a evolução ao longo dos nossos dias aí, tentando chegar até nossos dias de hoje aí, tá bom? Até aqui, tudo bem? Tudo certinho? Vamos dar uma respirada, dar uma pensada aí. Responde, professor, ali, tá tudo certinho com vocês? Como que vocês estão? Certo, certo?
Então tá bom. O professor não dormiu direito, levei minha filha ontem no show da Oliva Rodrigo, então no Couto Pereira. Aí a gente foi dormir, né, quer dizer, nem dormi, fui dormir duas e meia, 3 horas da manhã. Mas estamos aqui, estamos dispostos, estamos acordados. Bora lá dar aula para vocês, né, concluir aqui esse pensamento aqui, esse conceito da aula de hoje. Então vamos de conteúdo novo, né? Esse conteúdo aqui, então, a gente vai aprender algumas coisas, né, ao longo dessa nossa caminhada de hoje, da nossa aula de hoje. Então nós vamos conhecer sobre a informática, compreender sobre um pouquinho da origem, né, e a evolução da informática. É muito conteúdo, é muita coisa, então o professor tentou resumir aqui da melhor maneira possível aí esse conteúdo para a gente trazer esse conceito aqui um pouquinho da história, para a gente conhecer um pouquinho de como foi a evolução de tudo isso na nossa vida, tá? Então agora eu quero que vocês aí, né, socializem um pouco aí com o colega aí. Então, entre vocês aí, entrem em um acordo, vamos usar o chat aqui para responder, professor. Se você tem alguma ideia de quando a informática surgiu, bora lá? Vamos lá brincar um pouco? Pode também dar os meios de pesquisa de vocês aí, pode usar a internet, pode usar o conceito de vocês mesmo, que vocês acham de pessoal, né? Ou se vocês têm alguma referência aí. Lembrando também que esse conteúdo nosso também, os conteúdos da aula anterior, e esse conteúdo vai estar disponível já lá no Google Class, tá bom? A aula anterior já está com o PowerPoint e o vídeo da gravação que foi baixado do YouTube. Já está disponibilizado para vocês lá no Class 1, terceiro encontro. Esse nosso aqui é o nosso quarto encontro, né? E a gente vai retomar aí agora algumas coisas sobre a informática. Vamos lá? Responda o professor aí. Vocês estão acordados, né? O professor não dormiu, mas não está com sono. Abaixa um pouquinho para mim o chat ali, quero ver. Acho que ninguém respondeu. Sessenta e nove, 40, 43, 30, 830, né? A gente está falando de 800 ali. Alguns já falaram que é 1940, 1943, 1950, né? A Rebeca ali falou 1969, né? Isso aí são chutes ou vocês já estão dando um pesquisar aí na internet, né? Mas quem teve essa ideia de informática surgiu do nada, é exatamente isso que a gente vai falar, né? O primeiro computador, pesquisou, Yasmin? É certo, então você tá quase certo, está certo na tua resposta, né? O Luan falou em 822, né? 1822. Então vamos lá, por que surgiu? Surgiu do nada. Surgiu todas as coisas que existem hoje no mundo, né? Existe porque há uma necessidade do ser humano, né? Eu digo assim, pela preguiça e praticidade que a gente precisa ter, o ser humano ele é preguiçoso, então ele inventa as coisas, né? Antigamente tinha TV sem controle remoto, tinha que levantar e trocar de canal. Por preguiça, inventou a televisão com controle remoto, né? A praticidade, a evolução das coisas para deixar a nossa vida, o nosso cotidiano mais fácil, né? Vai surgindo criações, então o ser humano vai criando coisas, né? Micro-ondas, né? Antes a gente tinha que esquentar comida, demorava um monte. Hoje você esquenta em minutos, né? Em segundos ali, um lanche ou uma comida no micro-ondas, lanches prontos. Então tudo, né? Pelo motivo da gente ter a praticidade, eu digo assim, a preguiça torna-se o ser humano o maior criador de coisas, né? Para que facilitar a nossa vida. Então foi um dos motivos do surgimento dos computadores, foi a necessidade do ser humano, lá nos primórdios ainda, lá nos homens das cavernas, lá, de contar. Né? O nome computador vem de contar, né? De contador. Né? E depois, ao longo da história, a gente vai descobrir que foi por causa de contar que surgiu os computadores, né? E na época lá, nas gerações anteriores, contador, né? Computador era uma profissão, né? Então existia pessoas que tinham essa profissão de contar, né? De ficar contando
de ficar somando ali os números. Existia uma profissão, né, de computador, né? Tá bom? Então vamos continuar aqui, vamos entender um pouquinho de como surgiu tudo isso. O Luiz Afonso falou no século XX, né? Vamos aí, então. Obrigado pela participação aí, turma. Fico bem feliz quando vocês participam. É isso aí. Isso aí ajuda a gente a desenvolver, né? Tanto aqui por parte do professor, com a dinâmica da aula, quanto conhecimento também, que eu aprendo com vocês. E vocês também, né, conseguem absorver melhor aí esse conteúdo, né? Porque às vezes o conteúdo é um pouquinho pesado, um pouquinho mais chato, ou às vezes também é divertido, mas a gente precisa que entre na nossa mente, né? Para que a gente possa ter uma evolução aí nesse conhecimento aí. Então vamos lá. Então aqui vai um slide aqui com umas imagens aqui para a gente pensar junto, né? Então vamos voltar lá, tentar levar a nossa cabeça lá no comecinho, né, de tudo, né? Onde o homem sempre teve a necessidade de fazer contagens. Por exemplo, para saber o número de ovelhas lá quando estava caçando no seu rebanho, né? Quando estava no seu rebanho ou quando estava caçando, o número de animais que ele caçava, né? Então, portanto, assim, para ele acompanhar a evolução do ser humano, houve a necessidade de contabilizar, né, essas atividades utilizando tecnologia da informação, né? Então, aí começou a surgir, né, a ideia de computadores. Então, vindo um pouquinho mais para frente, depois a gente volta, né, na história, mas lá em 1859, com a publicação de Charles Darwin, né, fomos apresentados as primeiras evidências de que as espécies de animais são capazes de evoluir através do tempo, né? Então, assim, houve uma evolução, né, dos animais e dos homens, né, capazes de evoluir através do tempo. Charles Darwin trouxe essa publicação lá em 1859, né? Então aqui só para dar uma aquecida para a gente chegar no pensamento de como que surgiu isso, né? A gente vai ter que imaginar que usar nossa criatividade aqui agora para a gente voltar lá nos primórdios dos tempos, né? Então assim, sempre houve um surgimento da evolução pela necessidade, pela sobrevivência, né? Então pela necessidade que havia entre os homens primitivos de caçar, pescar, coletar folhas e frutos para se alimentar, para sobrevivências, né? Eles utilizavam formas de contagem, usando marcas e sinais em pedras, né? Em paredes, nas grutas onde eles moravam, nas cavernas, né? Onde eles se abrigavam, as suas casas, né? Se abrigavam dos animais, se abrigavam dos frios, e então eles tinham esse sistema de contagem, eles marcavam, né? Marcavam lá, faziam as marcas, sinais em pedras ou sinais nas paredes, né? A gente até tem, vocês estudaram a história aí, vocês sabem que existem, né, algumas marcas aí ainda registradas nos dias de hoje, né? Então, continuando aqui, eu quero que você responda essa pergunta aqui, né? Você já usou os dedos da sua mão para contar? Dá um joinha aí, quem que faz isso ainda? Eu às vezes me pego contando ali com a minha mão, às vezes estou com a mão no bolso, às vezes estou com a mão na perna e vou batendo o dedo assim, né? Uso o dedo de uma mão, uso o dedo da outra, né? É normal a gente fazer isso, né? E eu confesso que eu sou um que confesso que ainda às vezes uso os dedos da mão para fazer algumas contagens, né? Eu acho que a grande maioria aí também, né? A Júlia, o Gabriele, o Felipe, né? A Sophie, estão comigo também, né? O Bernardo, a gente usa assim, né? Então, quem puder responder aí, sem mentir, né? Não vale mentir. Nem o professor mentiu aqui. A gente usa assim, né? O professor é da área de matemática e ainda usa os dedinhos ali para, né? Então não é feio falar que a gente usa os dedos para contar. Mas por que a gente usa, né? Isso vem lá das nossas origens, lá dos nossos antepassados lá. Vamos então lá para o período neolítico, né? Vamos lá? Pelo fato dos dedos terem sido utilizados desde que a humanidade necessitou contar, né, conjuntos consideráveis, a mesma palavra significa 5, né? Então, também era chamado de mão entre vários povos, né? Então, aqui, né, uma curiosidade, não sei se você sabia, né? Significa 5 também era chamado de mão entre vários povos. Como, por exemplo, né, podem ser citados lá os astecas, no México, os tamanacas, né? Os tamanacas na Venezuela, os indígenas na Colômbia, os malaios,
polinésios, né? Os Zulus lá na África do Sul, né? Os dedos contribuíram para o primeiro ábaco, né? Utilizado pelo homem, né? Não sei se vocês, alguém conhece o ábaco aí? Alguém de vocês? Dá um pesquisar aí agora no Google aí, procura lá ábaco. Alguém já usou ábaco ou já viu ábaco? Sabe o que é o ábaco? É um instrumento ali construído, né, para contagem, né? Quem sabia aí? Conhece, Luan? A Sophie? Beleza, então. Quem tiver curiosidade aí pode dar um pesquisar aí agora e dar uma olhada aí, tá? A gente continua aqui a nossa introdução, nossa história aqui, tá? E Bernardo, exatamente. Já utilizou, né? E serve para fazer cálculo. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Tem como que chama lá o curso? Esqueci o curso que tem agora, que usa bastante, né? Um método diferente de fazer cálculo lá. De hora que eu lembrar, eu falo para vocês. E usa bastante aí o ábaco ainda para as atividades de contagem, matemática ainda, né? E tem um povo aí que faz contagem muito rápido com o ábaco, né? E puxa os pininhos para um lado para o outro bem rapidinho e faz as contagens muito mais rápido que a calculadora às vezes, né? Isso aí é tudo treinamento, né? Tudo saber usar as ferramentas ali. Então vamos aqui continuar, né, na nossa linha de evolução aqui, né? Conceituando ainda o surgimento da informática. Então, a evolução dos povos e suas linguagens na informática. Então, surgimento lá dos números nas paredes, os riscos, as marcas nas pedras, depois, né, contagem nas mãos ali usados por muitos povos, e daí vem a evolução aqui desse povo que trouxe algumas linguagens, né? E dentro dessas linguagens algumas letras e números, né? Então os sumérios lá, né, que habitavam na Mesopotâmia, teve a ideia de buscar outras formas de contar. Então surgiu então a escrita, onde eles elaboraram símbolos para representar as quantidades, né? Também os egípcios já desenvolviam, né, o conhecimento arquitetônico e matemático para construir grandes obras. Também evoluíram com a astronomia, construindo seus calendários e utilizavam, né, de simbologia para identificar numerações, né? Então aqui tem uns desenhos aqui, alguns desenhos ali que simbolizavam números, né? E lá em cima também alguns desenhos que simbolizavam, né, a escrita, as letras, né? As primeiras letras ali foram surgindo aí, né? Continuando na linha de evolução, né? Assim como os egípcios também, os maias utilizavam figuras para representar ali os números, né? Então ali no nosso PowerPoint tem umas imagens ali representando ali, deixa eu ver se eu consigo dar um zoomzinho na imagem ali, né? Ali, ó, uns desenhos, né? Umas imagens para representar letras, números, né? Representar os números ali, né? Porém fazia os seus cálculos a partir da base 20 e utilizava um símbolo para o zero, que foi descoberto por este povo. Então, assim, o símbolo zero foi descoberto aí, ó, a origem do zero aí, né? E o zero foi usado, é usado até hoje, né? Na linguagem do código da máquina, né? Na linguagem de máquina, né? Porque a máquina se comunica entre zeros e um. A gente vai acabar vendo isso mais para frente lá. Então, o símbolo zero na matemática, né? E para informática, para o computador, foi um marco ali, foi importante essa descoberta. Então, a descoberta aqui, não sei se você sabia, se alguém sabia aí, levanta a mão, fala para o professor aí que já sabia, né? Porque é uma curiosidade aqui que a gente está trazendo nessa aula. Utilizavam símbolos, né? Para começar, a Júlia sabia, né? Então, assim, símbolos dos zeros foi iniciado aí por esse povo. Isso revolucionaria, né, a representação posicional e a construção dos primeiros, né, dos princípios ali da multiplicação dos números, né? O princípio multiplicativo ali surgiu nesse período aí, né? Então essa referência é de Moraes 2009. E também a gente tem ali
Os romanos, né? Que hoje representa ali essas letras ali, que a gente conhece. Quantidades são representadas ali por letras, né? Os números famosos, números romanos, que a gente conhece e a gente usa até nos dias de hoje, né? A sua forma de escrita e linguagem numérica foi tão revolucionária que até hoje a gente usa ainda, né? Correto? Então vamos lá. Então por volta do século, né, 5, nasce o ancestral de nosso sistema decimal, criado pelos hindu, do qual haviam algumas características de sistemas modernos, né? Cada número tinha sua própria grafia, não sendo mais representado por pontos ou riscos, né? Deixa eu dar uma aumentada aqui nessa imagem aqui, ver se melhora um pouco. Então essa era a grafia ali, ó. Então a gente tinha agora representado por números, né? Tinha uma grafia diferente que representava ali os números para a gente. Então nessa época, os algoritmos ali, né, ainda não se submetiam a um sistema posicional. Por sequências não foram operacionais como o nosso, né? Então, utilizando-se de base decimal, essa numeração repousava no princípio de adição e atribuía um algoritmo especial, né, para cada número, né? Tá bom? Ali tem as referências ali embaixo do livro, depois no final tem as referências bibliográficas para vocês quiserem acompanhar e ler esses livros aí. É tudo história, né? Então vamos de novo aqui, né, responder junto aqui no nosso chat aqui. Mas eu quero desenvolver jogos, certo? Queremos aprender a entender esse cenário, esse mundo dos games. Então, por que exatamente preciso saber sobre esses povos, professor? Por que eu preciso saber sobre informática, né? O que a informática contribuiu para a indústria dos jogos? Então, eu queria que você se arriscasse a responder isso agora. Também, da mesma maneira como a gente está acostumado já, pode pesquisar, pode responder com as suas palavras. Vamos contribuir aí para a aula do professor aí. O que você responde aí sobre essas duas perguntas? Por que exatamente você precisa saber, né? Me responda aí. Professor, eu preciso saber todas essas historinhas aí, tudo que você está me contando, a evolução, o começo de tudo. E a informática contribui para quê na indústria dos jogos, né? Bora lá responder? Vamos lá. Vamos ver. Só o Caio que me respondeu. Só o Caio que me respondeu. Para ampliar o conhecimento. Sempre é bom, né? Sempre é bom a gente conhecer um pouco mais, né? Tô muito acelerado, Bernardo? É isso aí. O professor espera, não tem problema. O Brian também respondeu. Entender o conceito, né? E o passado. Exatamente, a gente precisa construir, né? Lembra que o professor falou que toda a construção precisa de uma base bem sólida, né? A gente precisa fazer os pilares bem construídos. Aí quando a gente chegar com a parte de cima, né, da construção, tá bem preparado ali para construir o que quiser em cima, né? Seja um prédio, seja apenas uma casa simples, né, mas bem construída, um sobrado, triplex, o que você quiser construir, desde que a base seja bem construída, né? Bora lá? O professor trouxe caderno e caneta também. Agora eu vou usar caderno e caneta também, para a gente anotar. É bem importante, ajuda bastante escrever. A Gabriele me respondeu aqui também, para entender o conceito, né? E o passado para ampliar o conhecimento. Exatamente. Exatamente, exatamente. Mais alguém quer contribuir, por favor? Pedro também respondeu também ali, para ampliar o conhecimento sobre os jogos. Bora lá?
Então eu não sei se vocês vão conseguir entrar aí no computador de vocês. O próximo slide ali tem um joguinho sobre os números romanos, para você encontrar os números romanos ali, tá? Então veja se você consegue entrar ali. Deixa eu copiar o link aqui e colocar lá no mural do Class, para nós, para facilitar um pouco. Vejam lá, tá lá no Class lá o link, para não precisar copiar todo esse link inteiro aí. Como vocês não estão com o QR Code ali, não vão conseguir acessar, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui só para vocês verem aqui o que eu estou abrindo para... Lá, então é isso aí. Então você tem que ter essa tela aberta aí do joguinho ali, né? Vai usar as setas do computador. Você vai... Aqui, ó, no meu jogo tá aparecendo achar o 19, né? Então tem que achar o 19 ali. Tipo o joguinho do Pac-Man, né? Fugir dos ETzinhos ali e achar o decimal 19, né? Agora é uma hora de brincar aqui, tá? Vamos lá, pra gente descobrir os números romanos, tá bom? Chatinho aqui o teclado. Não tá me obedecendo meu teclado aqui. Quem tá conseguindo aí, turma? O professor vai fechar aqui. Vou voltar na minha página normal de novo. Quem está conseguindo lá, avisa o professor aí. Bernardo também contribuiu ali na resposta da pergunta anterior que o professor fez. Informática ajuda ao desenvolvimento de jogos, gráficos, realidade virtual, entre outros, sendo a base dessa indústria. Ah, a Gabriela está jogando ali já, né? Fica uns minutinhos aí então, turma. O professor vai contar aqui uns minutinhos aí para vocês aplicar um pouco aí do conhecimento aí no jogo, para descontrair um pouco aí, encontrar os números romanos, né? Caminhe pelo labirinto ali, fuja dos inimigos, né? Esse é um tipo de jogo, né, que ajuda aí no desenvolvimento, né? Bem legal. Você também pode produzir esses tipos de jogos aí para a sociedade, né? Você pode contribuir aí, pode fazer ele de forma gratuita, de forma freemium, né? Ou um jogo um pouquinho mais complexo também, pode remunerar também, né? Então, é o mercado do game aí trazendo interação, né? Conhecimento, parte da educação pra gente, né? Encerrou a aula, né, turma? Obrigado pela aula de hoje aí, tudo de bom para vocês, até a próxima aí, tá bom?